Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou o Nil, coordenador da difusão da obra, difusão do Carisma Shalom. Sou membro da comunidade de vida de promessas definitivas e hoje nós estamos nesse momento muito especial em que as obras de difusão elas param, a obra Shalom da sua cidade para este encontro geral, este momento no qual nós nos reunimos como grupos de oração, como serviços, como ministérios, como carisma, para juntos podermos mergulhar um pouco naquilo que é a vontade de Deus para nós e assim podermos trilhar um novo caminho da nossa obra, da difusão do carisma na nossa diocese. Esse ano, de uma forma muito especial, nós paramos, enquanto setor da difusão do carisma, para meditarmos um pouco sobre o desenvolvimento das obras de difusão. E vimos a necessidade de, num determinado momento, fazermos este encontro. Nós terminamos agora o primeiro semestre, onde já tivemos muitas atividades e estamos no início desse segundo semestre, parando neste momento juntos para escutarmos a voz de Deus e assim nos recolocarmos a caminho, nos recolocarmos nas estradas do mundo, nos recolocarmos aonde o nosso esposo está. Jesus ele está sempre nas estradas do mundo em busca daquele homem, do homem perdido, do homem distante dele. E nós também das obras, da comunidade, dos setores, em determinados momentos precisamos também parar para podermos ver aonde nós estamos caminhando. Existe uma regra na administração que diz que você não pode alcançar a meta se você não sabe como chegar a esta meta, você não sabe qual é a direção. Então, o tema geral do nosso encontro será: ao som da tua voz, lançaremos as nossas redes. Este tema foi pregado na missão de Brasília alguns dias atrás e nós achamos este tema muito propício para enquadrarmos para as obras de difusão neste encontro geral. Ao som da tua voz, lançaremos as nossas redes. Antes de nós adentrarmos no tema propriamente dito, eu queria explicar um pouquinho a dinâmica deste encontro. Por que nós paramos? Na Assembleia Geral de 2013, o documento da Assembleia Geral da Comunidade, ele dizia assim: Deus sempre nos fala quando estamos juntos. Esta convicção é a alegre e fecunda constatação do que acontece conosco quando estamos juntos. Deus sempre nos fala quando estamos juntos. Longe de ser teoria, é testemunho de incontáveis vezes em que nosso Senhor nos tem falado quando estamos ouvindo juntos. A escuta comunitária, portanto, tem, de fato, colhido do Senhor frutos concretos para a nossa caminhada rumo ao cumprimento da sua santa vontade. Testemunhamos ao longo de toda a nossa história, testemunhamos hoje nesse encontro geral da obra, como é importante e precioso pararmos para fazermos uma avaliação histórica da fidelidade ao carisma e da escuta da vontade de Deus, para que permaneçamos firmes e, permanecendo firmes, darmos bons frutos e que estes frutos aumentem em quantidade, qualidade e fidelidade à inspiração divina original. Ou seja, o nosso fundador, ele sempre nos diz que nós, como comunidade, precisamos ouvir juntos. Nós, em muitos momentos, paramos para rezarmos de forma
pessoal. E essa escuta pessoal, ela é essencial. Ela é o segredo do carisma Shalom. O nosso fundador diz, citando Nossa Senhora em Medjugorje, que a oração é este caminho que nos abre para o novo. Não existe carisma Shalom sem vida de oração. O Padre Pio, ele diz que a oração, ela é a efusão do Espírito Santo dentro do nosso coração. Poderíamos citar muitas coisas que falam sobre a vida de oração. Essa oração pessoal, mas esta oração comunitária. Deus nos fala quando estamos juntos. Deus quer nos dar um caminho juntos. Quando cada um de vocês na sua obra reza, o corpo comunitário reza. Mas quando nós nos unimos para esta oração, este corpo comunitário que é formado por muitas pessoas, acaba tendo uma única voz. Juntos ali nós elevamos ao céu uma única voz. A voz do clamor, a voz do louvor, a voz que se coloca diante do Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Para quê? Para formarmos este corpo, e este corpo formado, compactado, unido, possa avançar nas estradas do mundo para evangelizar. E é por isso que neste primeiro momento do nosso retiro, nós vamos falar um pouquinho sobre este lançar as redes de forma comunitária. Não só lançar as redes de forma isolada, de forma pessoal. Às vezes aqui no nosso setor, na difusão, nós, quando estamos nos acompanhamentos com as obras, nós percebemos que durante o acompanhamento, algumas pessoas dizem: o fulano está se destacando, o Beltrano é uma boa liderança. Isso é bom, mas seria muito melhor se os acompanhadores estivessem dizendo: aquele grupo de oração evangeliza, aquele celeiro de pastoreio é profundo, aquele ministério de intercessão é concreto. Nada de forma pessoal. Nós não nascemos para de forma isolada vivermos o carisma Shalom. Nós nascemos para de forma comunitária vivermos este carisma, a exemplo das primeiras comunidades cristãs, para que assim nós possamos avançar. Para isso, eu queria que vocês tomassem a palavra de vocês em João, capítulo 6. Nós vamos fazer uma viagem um pouco neste evangelho de João, aonde se dá Jesus como o pão da vida. Eu vou ler rápido, enquanto vocês podem procurar o evangelho de São João, para nós não perdermos tanto tempo, tá certo? Vamos lá. No outro dia, a multidão que ficara na outra margem se apercebeu de que havia lá um só barco e que Jesus não tinha acompanhado seus discípulos no barco deles. Estes tinham partido sozinhos. Em compensação, outros barcos tinham chegado, vindos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E quando a multidão verificou que nem Jesus, nem as embarcações o seguiu para Cafarnaum, eles partiram à procura. E quando eles o encontraram do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando é que chegastes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade, eu vos digo, não é porque vistes sinais que me procurais, mas porque comestes pães à saciedade. É necessário que vos empenheis, não para obter este alimento perecível, mas o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, pois foi a ele que o Pai, que é Deus mesmo, marcou com seu selo. Então eles lhes disseram: que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele
que ele enviou. Palavra da nossa salvação. Esta passagem é uma passagem que começa os discursos de Jesus como o pão da vida. Estamos entrando ali já de uma forma mais profunda no Evangelho de São João. E tem algumas figuras neste Evangelho que servirão bastante para nós entendermos esta primeira motivação, que é: ao som da tua voz lançaremos as nossas redes. Primeiro, se nós olharmos o capítulo 5, nós veremos que Jesus vai fazer um milagre. Jesus partilha o pão para aqueles homens. E aquela multidão que fica saciada com aquele pão, esta multidão começa a ver em Jesus uma esperança. Mas não uma esperança de salvação eterna, mas uma esperança materialista. Uma esperança de prontidão. Uma esperança que saciou a sua fome. Mas Jesus, mesmo percebendo isso, Jesus deixa-se alcançar por esta multidão e convida esta multidão a dar um salto no entendimento daquilo que ele queria falar, daquilo que ele queria ensinar. Também nós, durante as nossas caminhadas, seja na obra, seja no grupo de oração, seja de forma pessoal, nosso itinerário espiritual, de forma individual e de forma comunitária, também às vezes corremos o risco de sermos como esta multidão, que procura Jesus para resolver problemas práticos. Ah, o meu pastor do grupo de oração, ah, minha ovelha, ah, eu não estou assim rezando direito, ah, eu estou vivendo uma certa duplicidade na minha história pessoal, vocacional, eu acho que eu vou deixar o carisma. E nós vamos procurando Jesus para resolvermos situações muito práticas. Eu não estou dizendo aqui que isso está errado, porque devemos procurá-lo, devemos apresentar essas realidades para Ele. Só que o Senhor não nos convida e não convidou aqueles discípulos apenas a se saciarem com o pão, apenas a terem, entre aspas, o seu problema resolvido. Seria muito fácil Jesus fazer isso. Ele é Deus, ele pode estralar o dedo e está resolvido. Mas Jesus começa a convidar aquelas pessoas para elas olharem para uma outra dinâmica. Não uma dinâmica meramente física, meramente material, metafísica, mas uma dimensão eterna. Ouvir a voz do Senhor nos leva a viver uma dimensão eterna. Quando eu me coloco em oração com o Senhor e escuto a sua voz, eu entro de uma dinâmica eterna. O Senhor começa a me abrir as portas da eternidade, começa a me inserir no caminho da eternidade, começa a me inserir naquilo que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 13, acerca dos dons espirituais. Jesus vai nos tirar do plano meramente natural para nos lançar num plano eterno, num plano que vai além dos nossos raciocínios. Esta multidão sai à procura de Jesus. Jesus estava em uma região, sai para uma outra região, e esta multidão corre atrás dele, não para o encontrá-lo, não para encontrar a dinâmica da eternidade, não para encontrar os segredos do seu coração, não para descobrir a sua vontade, mas meramente para se saciar com o pão que Jesus multiplicou e deu para eles. Nós podemos dizer, irmãos, que estes pães que muitas vezes nós nos alimentamos são os dons. Nós temos muitos dons. Talvez ainda não descobramos metade da potência dos dons que nós temos. E quando recebemos um dom, parece que ficamos ali com ele,
como se fosse este o alimento final daquilo que Deus tem preparado para mim. Mas não, o Senhor quer ir além. Eu me lembro que quando o Moisés fez o primeiro retiro dele em vista das promessas definitivas do carisma, Deus deu uma imagem para ele muito interessante de uma árvore, aonde as raízes desta árvore não estavam fincadas nesta terra, mas estavam fincadas na eternidade, no céu. Enquanto nesta terra se colhia a seiva natural dos organismos, isso e aquilo, naquela outra visão, esta seiva vinha do coração do próprio Deus. As raízes da árvore não estavam lançadas na terra. As raízes da árvore estavam lançadas no coração de Deus. E Deus disse para ele: Moisés, até este momento, você caminhou com os frutos desta terra. A partir de agora, a partir das promessas, tu caminharás com os frutos da eternidade, os frutos que nascem do meu coração. Queridos irmãos, esses homens procuram Jesus, estes homens vão atrás de Jesus, no intuito de ter o alimento que poderia saciar a sua fome. E é por isso que eu já pergunto a você, como você tem ido buscar Jesus? Para que você tem ido buscar Jesus? Para que o seu grupo de oração tem se reunido? Para que a sua obra tem estado juntos? Para quê? Para que nós estamos aqui hoje neste encontro? Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Sem essa voz, nós não conseguiremos fazer com que todo o projeto do Carisma Shalom se implante, se consolide na minha diocese, na minha cidade, mas sobretudo em mim. Porque a grande obra de Deus através do carisma acontece em primeiro lugar em mim. E é por isso que o fundador diz que precisa ser de dentro para fora e não de fora para dentro. E estes homens, ao procurar Jesus, se depararam com uma resposta surpreendente. Eles foram atrás de Jesus e Jesus simplesmente disse para eles e diz para cada um de nós e diz para todos nós aqui hoje: em verdade vos digo, não é porque vistes sinais que me procurais, mas porque comestes pães à saciedade. É necessário que vos empenheis, não para obter este alimento perecível, mas o alimento que permanece para a vida eterna. Não é, em outras palavras, para estarmos no carisma Shalom, para vivermos este carisma de forma natural. Não é este o sentido. Você não está no grupo de oração em vista de saciar os desejos do seu coração de afeto, de carinho, de amizade. Não! Porque o Senhor vai dizer de forma muito concreta que há mais alegria em dar do que em receber. Lá no grupo podemos ser saciados? Sim. Podemos receber tantas graças? Sim. E fazer memória dessas graças gera um coração cheio de gratidão. E prestem atenção, um coração cheio de gratidão abre as portas da eternidade. Estamos ali para sermos alimentados, encharcados da sua graça? Sim, com certeza, mas em vista de uma missão. Quando nós invertemos o sentido das coisas, seja na vida pessoal, familiar, profissional, comunitária, nós corremos o risco de não termos a Deus como absoluto. Quando Deus não é o incomparável, quando as realidades começam a se comparar
com Deus, começam a estar no mesmo patamar de Deus, começa-se aquilo que se diz na vida espiritual, um processo de arrefecimento, um processo de empobrecimento, um processo de fazer com que nós fiquemos paralisados. E pior, porque na dinâmica da vida espiritual não existe o parar. Ou você avança ou você regride. Lá na frente no Apocalipse o Senhor diz: nem quente, nem frio, ou quente ou frio, morno eu vomito. Queridos irmãos, Ele nos chama a buscar o alimento eterno. Escutar a voz do Senhor é o segredo para lançarmos as nossas redes de forma comunitária. Se a obra Shalom da sua cidade esqueceu-se de parar e de juntos fazer momentos de adoração, e de juntos fazerem momentos de intercessão, e de juntos saírem pelas ruas da cidade para evangelizar, é porque você ainda está olhando para o Senhor e para o carisma e para a comunidade, para a obra, apenas no desejo de preencher o seu coração com o alimento que vai saciar. Mas este alimento não pode ser o alimento natural, precisa ser o alimento eterno. Colher as seivas da eternidade, colher as seivas do coração de Deus. Alguns anos atrás, o Conselho Geral da Comunidade tomou por decisão parar por 5 dias para ouvir a voz do Senhor. E durante esses 5 dias, a única coisa que eles fazem é rezar e escutar a Deus e partilhar entre eles. Desta escuta, surgiram-se algumas revistas que hoje são editadas pelas edições Shalom. Infelizmente, nem toda obra poderá ter mais os membros da comunidade, porque ela se destina aos membros da comunidade. Nessas revistas, ano a ano, Deus vem nos falando acerca dessa esponsalidade missionária, desta união íntima com Ele de forma esponsal, a fim de gerar em nós um povo em movimento, um povo que sai de si para evangelizar. E Ele nos dá o segredo para que isso aconteça. O segredo veio através de uma moção que relembrava uma frase de Santa Faustina, quando dizia: Deus quer imprimir o rosto dele em sua obra, mas para que ele possa imprimir este rosto em sua obra, ele vai exigir das pessoas que compõem esta obra mais do que elas podem dar e mais do que elas podem suportar. Não é o que nós podemos dar. Hoje eu posso rezar isso, amanhã não posso. Hoje eu posso sair para evangelizar, amanhã não posso. Repetindo, Deus exigirá de mim, do setor da difusão, da comunidade, de você, da obra Shalom da sua cidade, em vista da diocese, em vista de todas as cidades que compõem a sua diocese, que você, eu, nós, vós, eles, nós sejamos exigidos mais do que podemos dar e mais do que podemos suportar. E por que Deus fará isso conosco? Para que a obra não tenha o nosso rosto, o meu rosto, o seu rosto, mas o rosto dele. Quando nós começamos com algumas frases, eu penso assim, eu acho isso, cuidado. Talvez nós estejamos, à medida em que fazemos isso, buscando o alimento que passa. E nós devemos nos empenhar pelo alimento que não passa.
O Senhor nos falou isso. No carisma é assim. Não somos nós a referência. Não iremos lançar as redes juntos, através da evangelização querigmática, através da formação, através dos eventos, através do caminho da paz. Não faremos esta evangelização se nós ainda queremos que o nosso rosto, a nossa vontade, o nosso jeito prevaleça. Foi isso que Jesus tentou dizer a estes que estavam procurando. Não é do vosso jeito, é do jeito de Deus. E este jeito de Deus, só Ele pode nos dar. Estranha-nos muito quando, nos acompanhamentos, as pessoas nos pedem respostas muito práticas. Está acontecendo isso na minha obra, como é que eu resolvo? Quando uma pessoa nos faz uma pergunta deste jeito, nós já vimos que esta pessoa, antes de procurar aquele que pode dar a resposta, está procurando os seus instrumentos. E Santa Faustina está dizendo que se nós procurarmos os instrumentos antes daquele que gerou os instrumentos, nós corremos o risco de termos a nossa cara, a nossa obra. Mas esta obra é de Deus. Esta é a obra do Espírito Santo. Este carisma é fruto do Espírito Santo. Por isso que quando paramos juntos, também é o momento de podermos reescutar a Deus em vista da nossa salvação pessoal, mas sobretudo comunitária. Meu povo, pense numa coisa maravilhosa. Quando estamos juntos, conversamos juntos com Deus. E Deus conversa junto conosco. Estamos num diálogo, num movimento entre muitos corações e Deus. Mas ali somos um só corpo, um só coração. Quando eles perguntam, esses discípulos, este povo, essa multidão, para Jesus, que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Esta é a forma que nós conseguiremos lançar as nossas redes. Ouvindo aquele que foi enviado pelo Pai. Ouvindo para que a nossa voz não prevaleça sobre a dele. Ouvindo para que o nosso jeito não prevaleça sobre o dele. Ouvindo para que o nosso testemunho não seja um testemunho pessoal. Porque, como diz o nosso fundador, quando este testemunho é pessoal, nós estamos atrás de vanglória. E a vanglória é realmente vã. Nós devemos buscar a glória de Deus. Nós estamos aqui para servir o outro, para alimentar o outro, para perdoar o outro, em vista do outro. Devemos nos consumir pelo outro, o outro que é Deus em primeiro lugar, e o outro que é aquele que está mais próximo de mim. Nesse momento você está sentado perto de muitas pessoas. Será que você parou para saber o que se passa com essa pessoa? Será que você sabe se ela está bem, se ela está rezando, se ela está bem na família dela, profissionalmente? Será que você parou para perguntar e na casa dela? Como é que nós poderemos dar um testemunho comunitário se nós não buscamos este testemunho comunitário dentro de nós mesmos, dentro do nosso corpo, no meu grupo de oração? Eu conheço realmente as necessidades daqueles que estão comigo ali, se alimentando de Deus? Eu me uno à dor e às alegrias dele? Eu saio em vista dele? Porque quando nós não fazemos esta dinâmica de Jesus,
de sair de um lado e para o outro, né? E agora a música do missionário está em voga e para onde se vai, se me manda para a direita, vou, se me manda para a esquerda, vou. Estamos chegando ao cúmulo de manhã, quando vamos acordar, se a pessoa falar o nosso nome, a gente já diz, eis-me aqui, faz em mim tua vontade, Senhor, e já começa a cantar a música do missionário. Mas se o Senhor faz este movimento de sair de Tiberíades para Cafarnaum, para outras regiões, também nós precisamos fazer este movimento de sairmos de nós mesmos, de sairmos das nossas comodidades, de sairmos das nossas buscas incessantes de prevalecer na nossa vontade, na nossa opinião, no nosso desejo, para prevalecer a vontade de Deus. Queridos irmãos, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela dizia, é preciso perder para ganhar. Nós precisamos perder a nossa vida para ganhar a vida do nosso irmão, a vida das pessoas da nossa cidade, a vida daqueles que estão na obra Shalom, para ganhar uma multidão, não para mim, jamais para mim, mas para Deus, mas para o carisma. Quando nós entramos nesta dinâmica de crermos em Deus, de crermos na vontade de Deus, de crermos que prevalece uma voz que vem do alto, que prevalece uma seiva que vem do coração dele, nós entramos na dinâmica do obra nova, nós entramos na dinâmica do amor esponsal, nós entramos na dinâmica do carisma. Dizia um dos salmos que eu acho muito bonito, não a nós, Senhor, não a nossa vontade, não a nós. Não é o Nil, não é o seu acompanhador aqui do setor da difusão que deve prevalecer. Às vezes somos bastante incisivos, mas não é porque somos chatinhos isso ou aquilo, mas é porque nós queremos que prevaleça a vontade de Deus, que prevaleça o desejo de Deus. Sem esta esponsalidade missionária, sem esta união com o Senhor, corremos o risco, como comunidade de aliança, naquelas cidades que tem, como obra Shalom, de estarmos frustrando os planos